No vídeo de hoje iremos conhecer tudo sobre o personagem Kisuke Urahara da obra Bleach. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. O excêntrico e misterioso Kisuke Urahara é o antigo capitão da Gotei 13, que foi exilado e veio morar no mundo humano. Momento em que fundou sua loja de doces, que na verdade não vende doces, e sim ferramentas shinigamis. Esta loja é administrada pelo próprio Urahara, bem como por seus funcionários, Tessai, Jinta e Ururu. Além de ser muito carismático, Urahara foi um personagem que teve bastante importância para o desenvolvimento da história de Bleach. Ele foi o fundador do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami, criador do Hogyoku e mestre de Kurosaki Shigo. É um dos personagens mais misteriosos de Bleach, pois existem muitas interrogações e enigmas que rodeiam esse personagem. Por ter sido um capitão no passado, Urahara é bastante poderoso, tanto que sua Bankai está entre as bancais mais perigosas do universo de Bleach. É um personagem incrível e bastante carismático. Urahara sempre foi imprevisível, fato este que deu força às diversas teorias interessantes sobre o personagem. E hoje vamos fazer um resumo completo dele, dividindo nas seguintes etapas: obra, aparência, personalidade, história, poderes e habilidades e curiosidades. A obra. Bleach é uma obra de mangá de bastante sucesso no Japão e no restante do mundo. Foi escrita e ilustrada pelo autor Tite Kubo, que lançou 74 volumes no total. O mangá de Bleach vendeu tão bem que acabou ganhando uma série animada em 5 de outubro de 2004, totalizando 366 episódios. Entretanto, o anime entrou em ato em 2012, pois ele teria alcançado o mangá. Mas foi confirmado oficialmente que o anime retornará em 2022, com o último arco do mangá. E um dos principais personagens desta obra é Kisuke Urahara. Ficha técnica. Sua raça é a Shinigami. Seu aniversário é em 31 de dezembro, pertencendo assim ao signo de Capricórnio, sexo masculino, altura 1,83 e peso 69 quilos. Já teve como ocupação o cargo de capitão da 12ª Divisão, primeiro presidente do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami, terceiro posto da 2ª Divisão e comandante do Corpo de Unidade de Detenção. Seus parceiros são Tessai, Jinta, Ururu e Ourichi. E seus antigos parceiros foram Iori, Mayuri. Sua Zanpakuto, em forma de Shikai, chama-se Benehime, em forma de Bankai, Benehime Aratami. Sua primeira aparição no mangá foi no volume 2, capítulo 13, e já no anime sendo mostrado no episódio 6. Aparência. Urahara é um homem magro, alto e com pele clara. Possui cabelos bem bagunçados e uma franja de cor loura, que na maior parte do tempo cai sobre seus olhos acinzentados. Geralmente veste um casaco escuro com desenhos de diamantes brancos, além de camisa e calças verdes escuras por baixo. E a escolha do estilo de roupa se dá pela nostalgia do seu casaco de capitão. Ele ainda carrega consigo um leque, que às vezes usa para esconder o seu rosto. Geralmente, calça sandálias jetas, que são calçados tradicionais feitos à base de madeira, além de um chapéu listrado verde e branco, que geralmente ofusca seus olhos. Contudo, na época que esteve na Soul Society, barbeava-se e fazia uso do uniforme Shinigami padrão, e somente com sua promoção a capitão é que passou a usar o casaco de mangas compridas, chamado de Haori. Personalidade. Urahara demonstrou ser um homem bastante simpático, bem-humorado e um pouco sarcástico às vezes, porém bastante suspeito. No início da obra, Urahara passava um ar de misteriosidade e suspense, pois ninguém sabia quem ele realmente era. No entanto, ele demonstrou sua simpatia com o decorrer do tempo, sendo um homem de bom humor e que adora ironizar seus companheiros. Possui um bom coração e gosta de ajudar as pessoas que precisam de ajuda, como quando ele salvou o Ichigo e se ofereceu para ser seu mentor, treinando ele para se tornar mais forte. Contudo, mesmo sendo um homem gentil, simpático e de bom coração, Urahara muda completamente quando está em batalha, momento em que todo seu humor vai embora, tornando-se um homem frio e de expressão séria. A exemplo de quando estava enfrentando Aizen, com um olhar frio e calculista, não demonstrando nenhum tipo de humor ou brincadeira, estando disposto a matá-lo se fosse preciso.
Apesar de suas brincadeiras, seu humor e sua personalidade excêntrica, Urahara é bem inteligente, astucioso, perspicaz e sério quando a coisa fica difícil. Eu analisei a estrutura da pressão espiritual da sua técnica. Eu analisei até como seus músculos se contraem quando você ataca. Então, como eu já sei essas duas coisas, eu posso até desviar e acertar seu timing para anular completamente seu ataque. Bom, só que não é uma coisa muito fácil de fazer. Então, por que a gente não resolve logo a situação? De voz brando e paciente, sempre fala educadamente, mas na maioria das vezes sarcasticamente. Entretanto, há 110 anos atrás, a sua personalidade era o oposto da atual. Durante seus primeiros anos na Soul Society, notava-se um personagem bastante inseguro e bem mal-humorado. Um fato interessante sobre ele é que Urahara sempre está próximo a eventos marcantes, mas quase nunca intervém, preferindo ficar de camarote. Sempre sabe mais informações do que deixa transparecer. Às vezes, até esconder dados pertinentes extremamente necessários. Dessa forma, denota um ar de personagem misterioso e, para alguns, até tido como um vilão em um futuro próximo. História. Não se sabe muito sobre a infância de Urahara, apenas que ele e Yoruichi eram grandes amigos quando eram criança e sempre treinavam juntos. E em dado momento, ele foi morar na mansão Shiroi na Seretei, juntamente com seus amigos de infância, Oruichi e Tessai. Com o passar dos anos, ele foi ficando mais habilidoso e logo se juntou ao Gotei 13, ao mesmo tempo que Oruichi se juntou ao Oni Mitsukido. Depois de muito treino e dedicação, conseguiu o terceiro posto da segunda divisão, que tinha como capitão a sua amiga Oruichi. Ainda na segunda divisão, ele foi ganhando notoriedade e oportunamente recebeu a função de chefe da unidade de detenção do Oni Mitsukido. Passaram-se alguns anos e a capitã da 12ª Divisão, Rikifune, foi promovida a Royal Guard, que é a Divisão Zero. E Oruichi aproveitou a oportunidade para recomendar Urahara para fazer o teste para capitão. Meritoriamente, ele foi aprovado com sucesso no teste, que foi supervisionado por Yamamoto, Hetsu Unohana e Jinrei Kushiki, tornando-se assim o novo capitão da 12ª Divisão. No mesmo dia, Urahara se apresentou formalmente à 12ª Divisão. Contudo, logo encontrou uma resistência de Hiyori, que era a tenente da divisão, que não aprovava o mesmo como capitão, em virtude de Urahara ser ex-membro da 2ª Divisão. Então Urahara, rindo, disse que não era mais um membro da 2ª Divisão, que se ela tivesse algum problema com sua posição, caberia somente a ela resolver, bastava derrotá-lo e assumir o seu posto. Depois dessas palavras, Hiyori começou a chutá-lo na virilha, o que não afetou ele de forma alguma. Então, ela foi ao encontro do seu amigo, capitão Shinji Hirako, em busca de conselhos de como derrubar Urahara e como derrotá-lo. Alguns dias depois, Urahara fez uma reunião citando que havia decidido mudar a política da 12ª Divisão e que diversas coisas iriam mudar. Seria uma divisão totalmente diferente, com uma nova metodologia e princípios, além de novas funções. Ao ouvir isso, Hiyori mais uma vez o atacou, só que desta vez desafiando seu capitão para uma luta, que ele aceitou com a condição de que lutassem desarmados. Apesar de Urahara deixar ser atingido para não envergonhar sua tenente, mesmo assim ela foi derrotada, e por isso pediu para que a mesma o acompanhasse até o ninho de larvas. No caminho para o ninho de larvas, Urahara explicou à sua tenente que esse é um lugar que é uma unidade de detenção, uma prisão subterrânea com vários prisioneiros que não cometeram crime algum, porém são considerados perigosos pela Central 46. Anteriormente, os detidos não podiam sair, ficavam encarcerados. Contudo, após ele assumir o comando da unidade, autorizou o passe livre dos detentos dentro da instalação, podendo estes ficar fora das celas. Afirmou que foi uma maneira para poder aumentar sua produtividade em alguns aspectos. Dito isto, o alertou para ter cuidado, pois os internos podem se tornar violentos por motivos alheios à sua compressão. E foi o que realmente aconteceu. Porém, Urahara os conteve como de costume. Então,
Eles se dirigiram para a cela de Mayuri, a quem Urahara perguntou se ele queria deixar a prisão, na condição de que fizesse parte da 12ª Divisão. Urahara explicou que, em sua qualidade de capitão da 12ª Divisão, ele faria diversas mudanças na divisão, além de criar um instituto de pesquisa e desenvolvimento Shinigami, o qual ele o queria como seu vice-presidente. Afinal, ele tinha muito conhecimento na área. Alguns meses depois, já no instituto de pesquisa, Urahara criou o Hogyoku para controlar o processo de rolificação e diversas outras invenções, como um novo tipo de Jigai, que é um corpo artificial que permite aos Shinigamis permanecer no mundo humano e interagir com os humanos. Se passaram cerca de 9 anos quando Urahara foi informado pelo capitão Shinji e pelo tenente Aizen sobre uma série de estranhos desaparecimentos que ocorreram em Ryokugai e que a 9ª Divisão estava investigando. Logo, todos os capitães e tenentes foram acionados. Com isso, Urahara envia sua tenente Hiyori para investigar o que estava acontecendo. Mais tarde naquela noite, preocupado, pois a Reiatsu de Hiyori estava desaparecendo e temendo pela segurança de sua tenente, ele foi em busca dela, mesmo contra as ordens do seu comandante. Então, usando um novo tipo de capa de ocultação de Reiatsu para se esconder, Urahara e Tessai foram em busca dela. Eles chegaram bem a tempo de pedir Aizen de matar o capitão Hirako, Hiyori e outros tenentes. De pronto, ele observou que não havia ferimentos nas vítimas e que elas estavam infectadas com rolificação. Dessa forma, presumindo que Aizen e 2 capangas foram os culpados. Mas, apesar de tudo, preferiu socorrer seus companheiros, dando chance dos mesmos fugirem. Depois que Aizen e seus seguidores fugiram, a dupla cuidou de Shinji e do resto das vítimas, que estavam em processo de rolificação. Então Tessai usou um Kido proibido para transportar todos até o laboratório de Urahara, a fim de salvá-los, tentando resolver o processo usando um item que Urahara havia criado antes, o Ryogoku. Apesar de ajudar em parte, não teve todo o efeito que o cientista esperava. Na manhã seguinte, Urahara e Tessai foram presos e apresentados à Central 46. E no mesmo dia, sem oportunidade de defesa, foram condenados. Urahara foi condenado a ser destituído de todos seus poderes de Shinigami e exilado para o mundo humano. Porém, antes que a sentença fosse executada, eles foram salvos por Yorichi, que os levou a uma área secreta subterrânea, levando consigo também as 8 vítimas de rolificação, a fim de escapar para o mundo humano, onde eles tentaram sem sucesso encontrar uma maneira de desfazer o processo de rolificação. Já no mundo humano, ele passou vários anos ajudando seus companheiros a controlar o processo de rolificação. E tempos mais tarde, esses companheiros, esses amigos, ficaram conhecidos como Vizards. O tempo passa e Aizen descobre sobre o Ryokugu, despertando interesse no artefato, passando a pesquisar mais sobre o assunto e observando de longe Urahara no mundo humano, onde ele estabeleceu sua loja. Mais tarde, Aizen criou um rolo muito poderoso, chamado de O Branco, de uma classe conhecida como Vastor Lord, a classe mais poderosa de rolo. Aizen enviou esse Vastor Lord ao mundo humano e instaurou um caos na cidade de Karakura. A Soul Society descobriu sobre os acontecimentos e Inshin Shiba, futuro pai de Shigo, ofereceu para ir ao mundo humano, para resolver o problema. Afinal, o Rolun era muito poderoso para um tenente enfrentá-lo. E em segredo, ele iria visitar sua amada Masaki. No mundo humano, Inshin travou uma luta contra o Vastor Lord e ficou nítido as dificuldades contra a criatura. Ele jamais tinha visto um rolo tão poderoso como aquele. Masaki era uma Kinshin que morava perto dali e, chegando lá, se depara com a luta de Inshin e o Branco e tenta ajudá-lo. Com muita destreza, ela salva Inshin, ajudando a derrotar o rolo. Porém, ela foi infectada. Alguns dias depois, passando pelo mundo humano, Urahara encontrou Inshin Shiba, que era o capitão da 10ª Divisão na época. Nossa, faz muito tempo que eu não te vejo, meu amigo. Parece que não perdeu o jeito. É bom saber. Por que tanta civilidade? Isso não é do seu feitio. Masaki, para quem não sabe, é a futura mãe de Shigo. Ela desenvolveu um buraco semelhante a um rolo, após ser ferida nessa recente luta. Dessa forma,
Urahara interveio na discussão, alegando que poderia ajudar a salvar Masaki. Urahara se apresentou e identificou a condição de Masaki como rolificação, e explicou que é irreversível e que a única maneira de estabilizá-la seria inserir uma parte da alma de algo oposto à espécie em questão. Afirmou que já tinha testado esse método antes e que funcionou para todas as outras vítimas desta condição. Urahara explicou que usaria o poder de Ishin para selar o poder do rolo dentro de Masaki. Porém, isso traria consequências a Ishin. Ele perderia todos os seus poderes, tendo que abdicar do seu posto de capitão, pois sem poderes não poderia retornar à Soul Society, passando a viver no mundo humano. Ishin aceitou e perdeu todos seus poderes para salvar Masaki, conseguindo selar a criatura que estava dentro dela. Então, Urahara ofereceu um Jigai para que Ishin pudesse viver de forma tranquila no mundo humano. Masaki e Ishin se casam, mesmo com essa criatura dentro dela. Daí eles têm um filho chamado Ishigo, que é o personagem principal da obra, que mais tarde vai dar início a todo o enredo da obra. Poderes e habilidades. Vamos citar as qualidades e habilidades que diferenciam o personagem, a começar sobre ele ser um gênio intelectual. Urahara, com toda certeza, é o personagem mais inteligente do anime. Além de ser um professor e instrutor altamente capaz, é dotado de uma percepção fora do comum, como por exemplo quando deduziu corretamente que Aizen tentaria capturar Orihime para tentar usá-la contra a Soul Society, ou quando, em apenas 5 dias de método de treinamento, conseguiu transformar Ishigo em um nível de tenente. Inventor e cientista. Urahara é um talentoso inventor e cientista. Ele foi o fundador do Instituto de Pesquisa Shinigami, com isso criando uma série de dispositivos e técnicas. Sempre tem inventado coisas em um período de tempo bastante curto, de acordo com a necessidade. Mestre estrategista. Bastante estrategista e intuitivo, consegue perceber rapidamente inimigos que se aproximam. Com um faro bem aguçado, ele tem um dom para descobrir perigos com bastante antecedência, tomar decisões rápidas nas lutas, sendo capaz de perceber qualquer situação suspeita. Mostra ser um estrategista astuto, pela facilidade com que engana aliados e inimigos. Sempre aparenta ser muito inteligente e analítico, uma vez que consegue analisar rapidamente o poder de um oponente e os padrões de ataque do inimigo, assim como fez na sua luta contra Aizen. Força aprimorada. Detetor de uma grande força física, Urahara, em seu tempo como comandante da unidade de detenção, foi capaz de parar, sem esforço algum, um soco de um homem gigante com uma única mão. Seus ataques foram suficientes para criar crateras gigantes, além de jogá-lo a vários metros sem esforço algum. Velocidade aprimorada. Bem como sabemos, Urahara possui uma tremenda velocidade e reflexos aguçados em batalha, mesmo quando pego de surpresa pelo ataque de um inimigo. Ele é capaz de reagir a tempo, se esquivar ou mesmo contra-atacar, assim como vimos em várias de suas lutas. Ele usa sua agilidade para usar o campo de batalha a seu favor, pulando de parede em parede para manter seus oponentes inseguros sobre seus padrões de ataque, podendo assim atacar de vários ângulos. Mestre Assassino. Como ex-membro do alto escalão do Onitsukido, Urahara é especialista em combate furtivo. Quando o assunto é permanecer escondido e invisível, não existe ninguém tão notável como ele. Durante sua batalha contra Yami, ele várias vezes foi capaz de pegá-lo de surpresa e desprevenido. Até mesmo Aizen foi pego de surpresa por ele. Zanpakuto. Benehime, ou Princesa Carmesim, ou Princesa Vermelha, é o nome de sua Zanpakuto. Sua frase de liberação é Desperta-te. O seu nome vem de um poema de 1820 que fala de uma princesa separada do seu amor, que decide usar artes proibidas para se reunir com seu amado. É uma das poucas Zanpakuto do espírito feminino possuída por um homem. Quando selada, Benehime se camufla em uma bengala, sendo que sua base possui a marca de caveira e uma chama, que consegue separar as almas do corpo após pressionada. Contudo, na época do Gotei 13, Benehime foi originalmente selada em forma de katana padrão, com uma bainha preta. Quando em Shikai, o cabo em forma de pegador de bengala volta a se assemelhar a uma empunhadura normal, com pedaços de tecido vermelho no guarda-mão e em outras partes, com a lâmina prateada no gume e negra nas costas. Sua Zanpakuto é do tipo Kido. Com ela, Urahara pode usar uma grande variedade de ataques ofensivos e defensivos.
Benerrime é capaz de executar uma variedade de técnicas de energia da cor carmesim. Urahara pode usar essas técnicas com uma variedade de comandos verbais que correspondem a diferentes habilidades. Esses ataques são Naki Benerrine, Princesa Vermelha. Nela, Urahara acumula uma energia massiva e dispara através de sua lâmina, algo semelhante ao Gensuga Tensho de Ichigo, ou mesmo a um Cero de nível espada. Quanto maior a quantidade de energia acumulada, mais forte o golpe será. Shikasumi no Teichi, Escudo de Névoa de Sangue. Urahara cria um escudo vermelho com lâminas, e esse escudo é tão forte que conseguiu conter um soco massivo de Yami. Kamisori Benerrine, Navalha. Dispara um feixe de energia em forma de arco. Esses arcos podem cortar qualquer material e podem mudar de trajetória de acordo com a vontade de Urahara. Pane, Rejeição. Simplesmente desenha com a lâmina um círculo de energia capaz de cancelar outros ataques. Shibari, Ligação. Essa técnica serve para restringir os movimentos do oponente. Kirisaki, Destruir. Após criar o Shikamasumi no Teichi, vários projetos de energia são disparados. Bankai. Sua Bankai é a Kanonbiraki Benerrime Aratami. Ela só foi revelada no final do mangá de Bleach, mas é extremamente poderosa. Com ela, Urahara cria uma enorme mulher que pode reestruturar qualquer coisa que tocar. Sabe-se que a sua Bankai tem a capacidade de reestruturar tudo que toca. Ela abre e recostura, deixando cicatrizes com pontos visíveis onde o faz, assim como fez com seus olhos na sua luta contra Askin. Dessa forma, ela tem a capacidade de reestruturar qualquer coisa que toque para fins ofensivos e de apoio. Ofensivamente, pode abrir o que estiver dentro de sua área de efeito, como se estivesse cortando com uma faca. Essa divisão é semelhante ao ato de dissecar algo, abrindo-o. Em apoio, pode reestruturar algo, costurando-o de volta. Isso pode ser usado como uma forma de cura, como quando Urahara restaurou seus olhos usando esse poder. Além disso, ela também pode ser usada como uma maneira de trazer algo para um estado ótimo de trabalho, aprimorando-o, como ele fez com seu braço para ter mais forças. Especialidades. Especialista em Hakuda, combate corpo a corpo. Como ex-comandante da unidade de detenção de Onimitsukido, ele não podia usar armas dentro dessa prisão. Ele foi obrigado a se tornar altamente eficiente em combate corpo a corpo. Podemos também ver um pouco dessas habilidades em sua luta contra Orochi. Especialista em Shunpon. Shunpon é uma técnica de movimento Shinigami que permite ao usuário se mover mais rápido do que os outros podem ver. Como a velocidade é o principal fator da técnica, o método é melhor caracterizado pela rapidez com que se pode chegar do ponto A ao ponto B, no menor número de etapas. Ele sempre foi capaz de acompanhar a velocidade de Orochi, como foi mostrado no anime, e ela é uma das personagens com mais agilidade na obra. Dessa forma, Urahara tem um domínio extraordinário no uso de Shunpon. Confirma-se isso, pois geralmente seus oponentes não percebem quando ele se substitui por um Jigai portátil, a fim de confundi-los como foi feito contra Aizen. Especialista em Kido. Kido é uma forma de combate Shinigami que se baseia em feitiços avançados. Cada feitiço é classificado numa escala de 1 a 99, sendo este último o mais potente e mais difícil de executar. Para usar Kido, um Shinigami deve recitar o encantamento específico para o feitiço, que muitas vezes é longo e exige alguns segundos para falar. O poder de um feitiço depende do poder do usuário. Até mesmo uma magia de baixo nível pode ser totalmente devastadora quando utilizada por um Shinigami de alta classe. Kido também pode ser usado para fins práticos, bem como Renji Abari demonstrou, fazendo uso de um Kido para acender um corredor escuro. Sendo o ex-chefe de Instituto de Pesquisa Shinigami, Urahara tem um conhecimento considerável sobre Kido. Urahara é um mestre no uso desse feitiço. Ele pode silenciosamente e sem aviso usar Kido de baixo e médio nível com grande efeito. Ele pode usar rapidamente um único Kido de alto nível repetidamente, ou múltiplos em rápida sucessão, apenas por nome, sem encantamento, ou chamando o tipo e o nível, enquanto retém poder e controle consideráveis. Ele pode usar múltiplos Kido em conjunto para várias táticas de combinação e desvio, e fazer com que eles permaneçam indetectáveis,
até que se desenvolva uma sincronia em uma reação em cadeia. Inclusive, o próprio Aizen, um dos vilões mais roubados da obra, admitiu que, se não fosse pelo Ryokugu, a destreza de Urahara certamente o derrotaria. Urahara também sabe como quebrar as barreiras das famílias nobres, espiritualmente superiores, que nem mesmo os capitães podem quebrar naturalmente. Urahara mostrou ainda sua habilidade magistral em Kido usando em várias combinações e táticas, até mesmo vários feitiços de alto nível sem encantamento. Ele pode executá-los apenas dizendo seu nome, em vez de incluir seu nível e tipo. Ele também pode usar feitiços de nível 99, mas ele mesmo admite que tem mais dificuldade de executar Kido acima do nível 88 sem um encantamento. Durante sua luta contra Aizen, Urahara utilizou alguns Kidos poderosos. Técnicas especiais. Keikaiji. A técnica conecta o espaço, amarrando o mundo vivo e o ecomundo para produzir uma garganta, abertura gerada entre várias formações rochosas. Criação de Kido. Urahara pode criar seu próprio Kido de alto nível, cada um projetado para uma natureza muito específica ou versátil. Kyujurokei, um feitiço original que requer que o alvo seja enfraquecido por um ataque poderoso. Daí ele empala o alvo de dentro para fora com pilares de luz em forma de cruz. Ele solidifica e sela o alvo dentro de uma barreira vagamente em forma de estrela. Esse feitiço foi poderoso o suficiente para conter completamente Aizen. Fusatsu Kakei. Um par de algemas surge na palma da mão do alvo, interrompendo o fluxo de sua energia espiritual, impedindo o inimigo de usar adequadamente as suas técnicas. Shiberyubi. Quando se coloca um dedo na frente do rosto da vítima, uma bola de energia branca pisca momentaneamente diante dos olhos da vítima. Imediatamente incapacitada, a vítima cai no chão, permanecendo inconsciente. Hadou número 32. Okazen. Dispara um amplo arco de energia, usando um Kido que também pode ser usado como distração. Hadou número 91. Senju. Um Kido que invoca várias lanças de luz, que são todas disparadas em direção ao mesmo ponto focal, criando uma explosão. Hadou número 99. Goryun Temetsu. Após a ativação, a energia rompe uma grande área em torno de Urahara, fazendo com que o solo se erga em pilares, antes de subir no ar para formar um enorme dragão de energia condensada, podendo desintegrar toda a matéria que entrar em contato. Seu maior efeito é a absorção de energia, tornando impossível de se manipular Reiatsu nas extremidades. Urahara reproduziu 5 dragões em seu combate com esta aura. Número 61. Rikujokoro. Evoca 6 feixes de luz finos e largos que batem no meio do alvo, mantendo-no no lugar. O alvo então é incapaz de mover-se, não consegue mover qualquer parte do corpo, incluindo as partes que não foram atingidas pelos feixes. Número 63. Saijo Sobaku. Cria inúmeras cordas douradas que buscam o alvo e apertam os braços e o tronco para impedir o movimento adequado. Número 79. Kyushibari. Cria 8 buracos negros que emitem energia espiritual ao redor do alvo, com o 9º buraco negro se manifestando no centro do peito do alvo. Acessórios. Computador holográfico. Kisuke utiliza uma interface de computador holográfica gerada a partir de um dispositivo pequeno, preto, de 3 pernas, que tem braços longos, finos e preto em ambos os lados. O dispositivo projeta um teclado em uma superfície à frente e uma tela acima de seus braços. Ele pode usar essa interface de computador projetada para auxiliar em suas análises. Capa oculta. Urahara criou um manto que esconde sua pressão espiritual, que ele usou para se aproximar de Aizen e se esgueirar em Shigo depois que ele perdeu seu Fullbringer. Permite que ele se movimente livremente e com segurança, quase completamente oculto da vista. Urahara também criou outras coisas, como o Tenshintai, que é um artefato raro de Onimitsukudo, que pode forçar as suas Zanpakuto a se materializar. Criou também os Jigais, que são corpos artificiais usados por uma variedade de razões pelos Shinigamis dentro do mundo dos vivos, Ryokugu e entre outros. Curiosidades. Kisuke Urahara foi inspirado no personagem Snufkin, de autoria do sueco Fintove. As sandálias Jeta que Urahara usa no anime e no mangá é usado na vida real como forma de manter os pés longe do contato com a neve e a umidade de locais alagados. Como as pessoas usavam longos kimonos, essa sandália servia para que o tecido não ficasse arrastando no chão. Elas fazem um barulho bem distinto com relação aos chinelos comuns ao bater no calcanhar do usuário enquanto caminham. Além disso, quando usados em água ou sujeira,
Os chinelos comuns podem molhar a parte de trás das pernas, mas isso não costuma acontecer com os chinelos de madeira, que são mais pesados. Na parte subterrânea da loja Urahara existe um grande campo de treinamento. Ginta e Ururu são duas crianças que vivem com Urahara em sua loja. Ginta é um menino de personalidade temperamental e explosiva, enquanto Ururu é uma menina meiga e inocente. Aparentemente, Urahara cuida dessas duas crianças como se fossem seus filhos, pois ele demonstrou se importar bastante com elas. Entretanto, existe um grande segredo por trás dessas crianças, pois Urahara teria criado elas para testar experimentos e se tornar o novo rei das almas. Porém, Urahara desenvolveu um forte afeto e laço com elas, e desistiu de fazer qualquer tipo de experimento com os dois. Ginta e Ururu têm um forte respeito e admiração por Urahara, tanto que os dois sempre estão ajudando em sua loja. Além disso, Urahara costuma deixar os dois vigiando a loja quando sai para algum lugar. Sem mais curiosidades, finalizamos afirmando que Urahara é um personagem que teve bastante influência na obra e ajudou bastante para o desenvolvimento dos personagens principais. Portanto, podemos dizer que o tiozinho do chapéu, como diz Ichigo, é realmente um personagem que dispensa comentários. E é isso aí, pessoal. Esse foi um resumo do personagem Urahara Kisuke, que deu muito trabalho. Ficou um vídeo bem extenso, mas porém bem informativo. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Até a próxima. Valeu! Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the